Agora, 1h44. Na semana passada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, aprovou a incorporação de um medicamento para tratamento da atrofia muscular espinhal, uma doença também conhecida como AME, ao rol de procedimentos e eventos em saúde. Sobre o assunto, nós conversamos agora com Washington Fonseca, sócio da Fonseca Moretti, advogado especialista em direito médico. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a audiência aqui da Jovem Pan. Não é raro em que vários procedimentos que não são incorporados haja movimentos para, digamos, isso passa a ter alguma cobertura. Especificamente neste caso aí, há quanto tempo já se lutava por isso, doutor? Já há bastante tempo, e isso, o que ocorre, Piotr, isso é importante a gente destacar para a população. A questão de medicamentos de alto custo é um problema que já vem sendo enfrentado pelos segurados há um grande tempo. E por quê? Porque muitas vezes as companhias de saúde, os planos de saúde, eles contam com a dificuldade que o segurado vai ter na obtenção desse medicamento, quando não, a não judicialização do caso. Então a gente observa não só no caso de AME, mas de outras doenças também, uma grande resistência por parte dos planos, e obrigatoriamente a ANS ela tem um papel fundamental para justamente vir a regulamentar esse tipo de contexto, essa situação, para facilitar a vida da população que depende dos planos de saúde. O SUS já fornece, mas a gente sabe que os planos de saúde possuem um caráter suplementar por delegação, o fornecimento desse tipo de serviço, e ao passo que eles recebem essa delegação, é muito triste, é lamentável a gente ver que eles constroem essa resistência para maximizar o lucro deles. E nesse caso especificamente, quando a gente olha para um procedimento que passa a ter esse tipo de cobertura, a facilitação, se a pessoa tem um plano de saúde e ela vê uma dificuldade em relação a isso, o que muda nesse procedimento? Ou seja, entre o desejo de ter aquela cobertura e a efetivação da cobertura? A gente observa uma longa estrada, muitas vezes, uma grande dificuldade, um grande sofrimento da família e muitas vezes dos pacientes também. Então é fundamental que um paciente ele busque junto ao plano de saúde a cobertura daquele tratamento ou até do medicamento. Ele tem que fazer toda a prova, a apresentação de laudos, exames e tudo mais. E caso o plano de saúde não forneça o medicamento, o que tem que ser feito? Deve ser feita uma reclamação na ANS. Por que a reclamação na ANS ela é tão importante? Porque à medida que a gente vai tendo a coleta de dados, a coleta de reclamações, esses planos eles podem ser punidos com a intervenção e a não venda de novos planos. Então é fundamental que essas reclamações aconteçam e, obviamente, não sendo resolvido pela ANS, o prejudicado, o paciente ou a sua família tem que procurar o Poder Judiciário. Esse é o caminho. O tempo urge, a saúde demanda atenção e isso pode ser a diferença entre a vida e a morte. Tá, doutor Washington, mas eu queria só me ater a uma questão de prazos especificamente. Quando a pessoa entra com essa reclamação, ela faz a reclamação à ANS nessa ordem como o senhor sugeriu. Primeiramente, a Agência Nacional de Saúde, até porque isso pode trazer implicações e evitar novos problemas no futuro em relação a esse plano. Claro, é uma prova cabal de que houve um problema ali. E depois, se por acaso a ANS não resolver, aí recorre-se à justiça. Mas quando a pessoa está precisando do medicamento, eu imagino que aquilo tem um caráter de urgência, né? O desejo é que aquilo se resolva rapidamente. Como normalmente são esses prazos? A ANS responde rapidamente e depois a justiça, mesmo em caráter liminar, também responde rapidamente? Responde, Piotr, e a ANS tem 7 dias para trazer a resposta, promover toda a integração entre o segurado e a companhia de saúde, do seguro-saúde, do plano de saúde, e caso isso não seja resolvido nesse período, tem que ser buscada a justiça. Tem um detalhe importante que você acabou de apontar, Piotr, que é o seguinte: se eventualmente o prazo for insuficiente, não é no caso do AME, né, da síndrome de atrofia de medula espinhal, mas de outras situações em que um paciente, um segurado, ele demande urgência, já tem que ir direto para o judiciário. Muitas vezes a gente não tem o tempo de 7 dias para esperar uma solução, uma salvaguarda da vida dessa pessoa que demanda um determinado cuidado, um determinado medicamento. Uma liminar, em situações como essa,
são muitas vezes concedidas em caráter rápido, muito rápido mesmo, num prazo que pode variar, sei lá, de 24, 72 horas, dependendo muito do trabalho que o juiz que vai analisar o caso vai ter. Então, são medidas rápidas, são medidas urgentes, mas eu também tenho observado que alguns planos de saúde têm concedido a medicação para tratamento de AME, sem a necessidade da judicialização, isso acontece, mas óbvio, varia de companhia para companhia, de caso para caso, muitas vezes do atendente da pessoa que vai estar cuidando daquele caso, mas o caminho é esse, a ANS, e, eventualmente, não tendo resolução na ANS, no prazo de 7 dias, pedido liminar. A gente tem que sempre também deixar destacado para a população, Piotr, o seguinte: não adianta simplesmente fazer um pedido liminar. As pessoas acham que simplesmente pedir uma liminar resolveu o problema. Não. A liminar, ele é o início de um processo judicial que pode demorar anos. Então, a liminar, ele tem como objetivo não fazer com que aquele paciente tenha um perecimento, uma perda de um direito. Isso é muito importante destacar. Então, o que o juiz faz numa situação dessa? Ele verifica os documentos, ele traz uma análise mais superficial do caso e verifica que a vida da pessoa não pode ficar à mercê, a saúde da pessoa não pode ficar à mercê do plano. Então, o que ocorre? Ele acaba dando uma decisão liminar, temporária, para que aquele direito não seja prejudicado, e depois vai se discutir toda a necessidade e tudo o que for necessário ao longo do processo, que pode demorar 1 ano e meio, 2, 3, dependendo do estado, dependendo da cidade. Washington Fonseca, sócio da Fonseca Moretti Advogados, especialista em direito médico, muitíssimo obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Boa tarde, bom domingo ao senhor. Muito obrigado, Piotr, e boa tarde a todos. Portanto, houve esse reconhecimento por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, justamente, que aprovou a incorporação desse medicamento para tratamento da atrofia muscular espinhal